Julgamento do último envolvido na morte de delegado há 16 anos é realizado sem a presença do acusado. Contemplados no programa Minha Casa Minha Vida participam do sorteio de endereços das moradias. O Ministério Público do Trabalho vai intermediar negociações entre o Sindicato das Empresas de Transporte e os rodoviários. Força Tarefa planeja novas estratégias para combater a criminalidade em São Luís. E veja no quadro Direitos e Deveres os cuidados na hora de adquirir a garantia estendida. Agora, no Guará News. Boa tarde. Começou hoje o julgamento do último envolvido na morte do delegado Estênio Mendonça em 25 de maio de 1997. Apesar do acusado Máximo Moura Lima e do advogado dele não comparecerem à audiência, o conselho de sentença foi firmado. O juiz nomeou um defensor público e o julgamento prossegue. O julgamento de Máximo Moura Lima, acusado de participação na morte do delegado Estênio Mendonça em maio de 1997, começou hoje em São Luís. Entre os presentes no salão do júri, a mulher do delegado Marília Lima Mendonça, que falou desse longo período da ausência do marido. É difícil, as dificuldades são muitas, né? A gente aprende a viver, aprende novamente a confiar nas pessoas e tenta buscar um ritmo de vida para que a dor, a saudade, o medo não nos faça ficar preso nas lembranças do que aconteceu. Um defensor público foi nomeado pelo juiz para que o julgamento do réu fosse realizado. Esses adiamentos é por causa do advogado do réu e o réu que nomeia e depois, na véspera do julgamento, ele descredencia esses advogados nomeando outros. E em face de observar o direito da ampla defesa, a justiça tem que acolher esse pedido. Infelizmente, nós temos que acolher sob pena de ofender esse princípio que garante aos acusados a mais ampla defesa. O Ministério Público, representado por 2 promotores, acredita que tenha elementos suficientes para condenar o réu Máximo Moura Lima. Eu gostaria de explicar que o julgamento do Tribunal do Júri é um julgamento bifásico. O que quero dizer com isso? Há uma fase de produção de provas junto ao juiz de direito e essa fase é repetida junto ao plenário do júri, que é o caso de hoje. Se houver a repetição, a confirmação daquilo que foi feito no sumário da culpa, que é a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, a tese do Ministério Público vai ser pela condenação do réu. A gente quer apenas uma confirmação das testemunhas que foram ouvidas durante o sumário da culpa, que é a primeira fase do julgamento pelo Tribunal do Júri. A família do delegado espera que o último envolvido no assassinato de Estênio Mendonça seja condenado pela Justiça. O que a gente espera é que a Justiça se faça. Foi essa a busca desde que Estênio foi assassinado, né? A gente não quer que ninguém pague sem que tenha tido participação. A gente quer exatamente que a pena seja de acordo com a participação daquele que contribuiu para o assassinato do meu marido em 25 de maio de 97. O assassinato do delegado Estênio Mendonça aconteceu há quase 16 anos na Praça do Pescador, na Avenida Litorânea, em São Luís. Essa é a 4ª tentativa da Justiça em julgar o réu Máximo Moura Lima, que está em liberdade. O advogado dele nem ele compareceram à 2ª Vara do Tribunal do Júri da capital. Mesmo assim, o conselho de sentença foi formado e o julgamento prossegue normalmente. Nesta manhã foi realizado o sorteio dos endereços para os contemplados no programa Minha Casa Minha Vida. São 1.206 moradias distribuídas em 4 empreendimentos. Centenas de pessoas participaram do sorteio dos apartamentos e casas do Recanto Verde 1 e Recanto Verde 3. Nova Aurora e Nova Aurora 4, que fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Entre os contemplados, ansiedade e preocupação. A onda de invasões aos empreendimentos do programa tem deixado muita gente apreensiva. Eu tenho receio de invasão, entendeu? Deles invadir e a gente ficar sem a nossa
casa, né? Se acontecer isso, nós vamos ligar na justiça para tirar eles de lá, porque eles não têm direito de fazer uma coisa dessa com a gente. Vem enfrenta uma fila enorme para na hora a gente... A pessoa que não tem nada a ver com o programa, não fez inscrição nem nada. Aí chega e pega as casas numa boa e fica. Eu acho isso errado. Os 4 empreendimentos totalizam 1.206 moradias, que vão ser destinadas principalmente para famílias do aluguel social, moradores de áreas de risco, idosos e pessoas com necessidades especiais. No Recanto Verde, na estrada de São José de Ribamar, a metade dos apartamentos está pronta para morar e a outra parte dos imóveis passa pelos reparos finais antes de receber a pintura e alguns retoques. Segundo a Prefeitura de São Luís, assim que os apartamentos estiverem prontos, devem ser entregues aos donos para evitar invasões. Pessoas sairão daqui sabendo o número da sua casa no Nova Aurora, o número do seu apartamento no Recanto Verde. Então, os legítimos sorteados pela transparência, na forma da lei, com os documentos, poderão ocupá-las. As invasões, elas são frutos de um processo de desordenamento de entrega desses empreendimentos. É determinação do prefeito Edivaldo Holanda Júnior que isso seja sanado com a entrega. O número de ligações na ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde aumentou nos 4 primeiros meses deste ano. O Alô Saúde é um espaço que a população tem para fazer sugestão ou reclamação sobre o atendimento na rede municipal, como mostra o repórter Joelson Braga. Olá, estou aqui na Ouvidoria Municipal da Saúde, no centro da capital. É que com a criação do serviço Alô Saúde, os atendimentos vêm crescendo. Para se ter uma ideia, no ano passado foram 1.086 atendimentos. Nesses 4 primeiros meses de 2013, já foram 2.300. Para falar sobre esse aumento na demanda, eu converso aqui com a coordenadora da ouvidoria, a Jacira Braga. Jacira, como é que explica esse aumento? Esse aumento foi devido a crescentes informações que nós estamos dando aqui no nosso canal de entrada, ao acesso ao serviço, nosso pronto-socorro 1 e 2 e a nossa central aqui da ouvidoria, tá? Que fica no centro. E o cidadão, para ter acesso à ouvidoria, como ele faz, quais são os canais, como ele acessa? O usuário do SUS, ele pode vir diretamente na ouvidoria central, como também procurar nossos núcleos de ouvidoria, que é o Socorrão 1 e 2. Como também pode acessar o site da prefeitura, que vai encontrar o banner da ouvidoria e você faz o seu registro, tá? Ok, obrigado, Jacira. E para quem não sabe, o site da prefeitura é saoluiz.ma.gov.br. Joelson Braga para o Guará News. E o telefone para fazer sugestões ou reclamações para a ouvidoria é o 0800 280 8877. Está marcada para a próxima quarta-feira uma nova audiência entre o Sindicato dos Rodoviários e das Empresas de Transportes. Agora, o Ministério Público do Trabalho do Maranhão vai intermediar o acordo entre os sindicatos. Na última reunião, realizada ontem, não ficou definido sobre o reajuste salarial, mas os empresários não descartam a possibilidade de aumentar o valor das passagens. Após uma tarde inteira de negociações, o Sindicato dos Rodoviários e das Empresas de Transporte Coletivo não chegaram a nenhum acordo e marcaram uma nova audiência para a próxima quarta-feira no Ministério Público do Trabalho. Ficaram de apreciar uma nova proposta e fazer uma contraproposta na quarta-feira, quando tem uma nova reunião. Por outro lado, o Sindicato das Empresas de Transporte alega que foram os rodoviários que não aceitaram os reajustes propostos pelo Ministério do Trabalho. Houve um impasse, porque a proposta do Ministério Público foi uma proposta que era um percentual linear, ou seja, o mesmo percentual que seria aplicado no salário seria aplicado no ticket refeição e no plano de saúde. Diante do impasse, os empresários não descartam a possibilidade de um reajuste no valor das passagens. Veja bem, o reajuste ele já deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Ou seja, o sistema está dessa forma porque alguns prefeitos entenderam de que não deveriam reajustar a passagem. E o que aconteceu foi que todos os prefeitos que não reajustaram passagem, eles foram reprovados nas urnas. Por quê? Porque não deram transporte digno. Na quarta-feira não sair nenhum entendimento, nenhuma proposta plausível para os trabalhadores, nós vamos chamar a Assembleia e encaminhar para a greve.
Na tentativa de evitar a greve, o Ministério Público do Trabalho pretende propor um acordo que atendam às necessidades das duas partes. É uma negociação que ela é custosa, mas nós avançamos bastante e temos uma audiência de continuação quarta-feira, às 15 horas. Será a última audiência aqui, no sentido de mediar o acordo das duas categorias. A seguir, 211 veículos vão integrar a frota das polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. Depois de denúncias, a polícia conseguiu prender 2 pessoas na cidade operária e apreendeu outros 2 adolescentes. Os 2 homens possuem mandados de prisão por homicídio. 4 pessoas foram presas e 2 menores apreendidos no bairro da cidade operária. A polícia chegou até eles por meio de denúncias de que essas pessoas estariam em atitude suspeita. Segundo o pessoal da inteligência da Polícia Militar, eles chegaram até essas pessoas através de denúncia anônima. Eles estavam próximo ali em um bar, próximo ao Bradesco, ali perto também do 6º BPM, e aí receberam denúncia, foram até lá, abordagem pessoal, perceberam que o Marcos estava portando uma pistola e o Luiz estava com uma arma de fogo. Com eles foram apreendidas armas, munição, celulares, este carro e esta moto. Luiz Carlos Rodrigues e Marcos Alex possuem mandados de prisão por homicídio e serão autuados por porte ilegal de armas. Apenas 2, o Marcos e o Luiz, que vão ser autuados por porte de arma, e também os 2 têm mandado de prisão, sendo que o Luiz ele tem mandado de prisão de um homicídio e uma tentativa de homicídio do ano passado. Os outros foram ouvidos e liberados. Uma nova estrutura está sendo planejada para as próximas ações da Força Tarefa na capital. É que mesmo com as operações policiais, o número de assassinatos continua crescendo. No último fim de semana, foram registrados 12 homicídios na região metropolitana de São Luís. Só nos 12 primeiros dias do mês de maio deste ano foram registrados 32 homicídios e existem 3 outras mortes que ainda não foram esclarecidas pela Polícia Civil, mas possuem fortes indícios de serem casos de assassinato. Com relação ao homicídio do casal que foi assassinado lá na estrada de Ribamar, o caso já foi apresentado ao delegado da Delegacia Especial do Maiobão e já está, o inquérito policial já está instaurado. A mesma coisa com relação ao homicídio do Chibiu, está no 5º Distrito, com o delegado Walter Vanderlei. Um dos crimes de destaque deste início de mês ocorreu na última sexta-feira, dia 10. Tendo como vítima Rael das Chagas Cutrim, o Chibiu, na Praça da Ressurreição, no Anjo da Guarda. Ele foi executado dentro do veículo por volta de 11h30 da manhã, após ser atraído para o local por uma pessoa que supostamente iria lhe entregar um carregamento de drogas. A execução, que aconteceu à luz do dia, deixou os moradores da área Itaquibacanga preocupados. Eles temem que crimes dessa natureza sejam frequentes na comunidade. Na minha rua mesmo teve arrastão. Essa semana passada, invadiram as casas com arma em punho e foi um horror. A gente está andando com muito medo. A gente sai de um carro se vigiando, entra vigiando, você vai na rua vigiando. A violência na região metropolitana de São Luís parece não ter freio. Mesmo com a força-tarefa elaborada pela Secretaria de Segurança Pública, somente no último final de semana foram registrados 12 homicídios, entre a noite de sábado e domingo. Segundo a superintendente de Polícia Civil da capital, o problema é o pequeno efetivo da polícia. O efetivo da Polícia Civil do Maranhão, que é o menor de todo o Brasil, é um grande problema que a gente está enfrentando e que a gente enfrenta e não é de hoje. No mês de abril, a Força-Tarefa não teve resultados positivos, com o registro de 90 assassinatos. De acordo com a delegada, em maio, a Força-Tarefa vai trabalhar com uma outra estratégia para diminuir o número de homicídios. A cada mês, de acordo com esse mapeamento, com esse estudo, é feita uma nova estrutura na Força-Tarefa, uma nova forma de trabalhar da Força-Tarefa.
211 veículos vão integrar a frota das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros. A entrega foi realizada hoje pela manhã. A solenidade de entrega dos 211 veículos foi realizada no Comando Geral da Polícia Militar no Calhau e reuniu representantes da Secretaria de Segurança Pública e autoridades. A intenção é estruturar as forças policiais do Estado com viaturas que tenham condições de enfrentar a violência. Sem dúvida nenhuma, dar mais mobilidade, mais agilidade às ações policiais, tanto na capital quanto no interior. Na capital especificamente com as motocicletas, que hoje é um dos modos mais modernos de policiamento nos grandes centros urbanos, em função do trânsito hoje que as grandes cidades têm, que dificultam a ação da polícia em certos momentos. 190 veículos foram destinados à Polícia Militar, entre eles motos, carros de pequeno e médio porte, micro-ônibus e carros guincho. Foram investidos R$ 9.500.000 na compra dos veículos para ajudar a diminuir os índices de criminalidade registrados no interior do estado e também na zona metropolitana de São Luís. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão tem uma preocupação com os altos índices de violência registrados nos últimos meses. Qualquer acréscimo de nível de segurança preocupa muito a polícia e faz com que a polícia reaja à altura conforme a necessidade. A entrega das viaturas vai nos ajudar a fazer o trabalho preventivo, que é feito pela Polícia Militar, e a Polícia Civil também foi contemplada com algumas viaturas para nós trabalharmos com a questão da investigação, e nós vamos colocar todas nas ruas, sempre com a intenção de baixar os índices de criminalidade, em especial os crimes de homicídio. O Corpo de Bombeiros foi beneficiado com 7 viaturas que vão dar apoio às ações da instituição no estado. A atividade do bombeiro, por ser uma atividade eminentemente técnica, ela vai aflorar com materiais, equipamentos e viaturas. E essa extensão e a ampliação de viaturas operacionais, ela justamente vem otimizar o serviço oferecido à comunidade. Além dos veículos, a Secretaria de Segurança Pública começa a convocar a partir de julho os aprovados no concurso público para a área de segurança no estado. Esse é o nosso grande problema hoje, que é a questão do efetivo policial, e que graças a esse concurso que já está na sua fase final, nós estamos já na fase de apresentação dos exames médicos, pretendemos começar o curso de formação já em julho, e termos esses profissionais já formados até o final do ano. Aí sim, nós poderemos implantar outras políticas de segurança pública, visando dar mais tranquilidade à nossa população. E na sessão de hoje, na Câmara Municipal, veto do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, a criação da Secretaria Municipal de Cultura foi avaliado e novamente o pedido de vistas adiou a decisão. Desta vez, quem pediu vistas foi o vereador Fábio Câmara, que pediu um prazo de 72 horas. Devido ao pedido de urgência, a próxima sessão da Câmara vai ocorrer na segunda-feira, quando finalmente uma decisão deve ser tomada. No próximo bloco, os cuidados na hora de adquirir a garantia estendida. Agora nós vamos falar sobre a garantia dos produtos. Além da garantia legal, que pode chegar a 90 dias, ainda existe a estendida, que pode continuar após o vencimento de 3 meses. Só que esta modalidade merece muita atenção dos consumidores. É que em alguns casos o valor da garantia embutida está embutida ao produto. E muitos clientes nem sabem disso. Comprar, consumir, ações muito comuns nos dias atuais. Comum também é aquele produto comprado com tanto esforço apresentar problemas. E aí é que entra a tal da garantia. Ela é a proteção de que, em caso do bem adquirido apresentar defeito, o fabricante possa reparar o dano. E os consumidores estão atentos. Eu me preocupo porque, assim, geralmente a gente leva um prejuízo depois, né? Então, quando a gente compra, a gente se preocupa se tem garantia há quantos anos. Eu já fui enganado uma vez e eu não gostaria de passar por isso. Ao comprar um bem, o consumidor tem um direito à garantia legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor. Ela determina que o consumidor tem 30 dias para reclamar se o defeito for de um produto não durável.
e 90 dias no caso de bens duráveis. Mas existem outro tipo de garantia. Ao comprar um produto, é comum o consumidor se deparar com a oferta da garantia estendida. E é tentador, afinal de contas, pagando um pouquinho mais, o consumidor pode aumentar o tempo de cobertura da garantia a esse bem adquirido. Mas é bom ficar atento, porque, segundo o Procon, a garantia estendida funciona como uma espécie de contrato. Neste ponto, o consumidor esbarra na falta de informação. Falta de informação. O vendedor era para avisar, né? O gerente desta loja explica como funciona a garantia estendida. O próprio fornecedor da garantia estendida, ele fornece um certificado onde ele informa para o consumidor todos os benefícios que ele tem adquirindo essa garantia. Mas no ato que ele adquire a garantia estendida, ele paga mais, é isso? Como é que funciona? Quanto é por cada produto? Para cada produto tem um valor. Suponhamos que o consumidor compre uma TV de LCD, ele compra um refrigerador. O refrigerador, como é um produto que apresenta menos defeito, a garantia, o valor é menor. O que acontece é que, em alguns casos, o valor da garantia estendida é embutido no preço dos produtos e, às vezes, o consumidor nem fica sabendo. Esta especialista em direito do consumidor explica os cuidados na hora da compra e da exigência da garantia. Bom, a garantia estendida, em primeiro lugar, é a contratação de um seguro após a garantia ofertada pelo fabricante. Quais são os cuidados que o consumidor deve ter? Primeiro, ele tem que ter a consciência que está contratando os serviços da seguradora, tá? O segundo ponto que ele deve observar é saber quais são as limitações e as coberturas ofertadas pela seguradora, pelo seguro. E o terceiro e último ponto que o consumidor tem que ficar atento é que saber se na localidade dele tem as assistências técnicas para a cobertura desse serviço. O consumidor deve ficar atento que a garantia estendida já foi proibida em alguns estados brasileiros. A Escola de Música Lilá Lisboa completa neste mês 39 anos de fundação. A instituição foi reaberta neste ano depois de quase 12 meses fechada. A Defesa Civil interditou a escola por conta do risco de desabamento. Mesmo funcionando, parte da estrutura continua comprometida. O nome da escola, fundada em 1974, é uma homenagem a uma tradicional professora de música de São Luís, Lilá Lisboa. Mulher de fina educação e sensibilidade. No princípio, a escola atendia apenas 20 estudantes. Hoje são 800. No quadro de profissionais, 40 professores se dividem entre os 19 cursos oferecidos. Entre eles, violão, guitarra e piano. A Lilá Lisboa representa desde a fundação oportunidade de trabalho e estudo para centenas de pessoas. Uma oportunidade de trabalhar uma coisa que eu gosto, que a gente tenta se aperfeiçoar e talvez ser um profissional disso também. Depende muito, né, da capacidade de cada um, né, e da disciplina, porque para ser artista, né, requer, né, paciência, requer talento, mas, sobretudo, requer humildade, né? Nesses 39 anos, a formação de milhares de profissionais para o mercado da música é uma das únicas razões para comemorar. Ao longo dos últimos anos, a instituição, que funciona em um prédio centenário, enfrentou problemas emergenciais que deixou o local fechado. Em março do ano passado, o prédio da Escola de Música foi interditado pela Defesa Civil. Na época, foram identificados riscos de desabamentos em uma parte significativa do prédio. O local, que não passava por reformas desde 2001, foi fechado e alunos e professores tiveram que ser transferidos para um outro local e só puderam retornar um ano depois. Mas nem mesmo os 12 meses que passou fechada foram suficientes para resolver todos os problemas estruturais da escola. E essa reforma que teve nos proporcionou reabertura de parte das nossas dependências. Porém, o terceiro piso não está impossibilitado de uso em função da escada em espiral, que é o modelo antigo e que, segundo o IPHAN, Patrimônio Histórico, requer um novo modelo para que seja utilizado.
E a gente fica por aqui. Acompanhe a programação do Canal 23 também pelo site tvguará.com. Outras notícias no Maranhão acontecem às 15 para as 7 da noite. Uma excelente tarde para você e até amanhã.